Salmo de número 101 e o versículo de número 6, que é muito conhecido, a gente já pregou N vezes esse texto, mas o Senhor trouxe algo ao meu coração nesta tarde, eu preciso passar para vocês, tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Momento da palavra do Senhor. Momento da palavra com o pastor Natanael Amâncio. Olha, meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos esse texto das Escrituras, nós entendemos que, através da boca do salmista, o Senhor vem dizendo que existe fiéis na terra ainda e que os olhos de Deus procuram. Os olhos de Deus procuram os fiéis para que estejam com Ele. É interessante que quando chegou o ponto de que Elias chegou a imaginar que já não tinha mais ninguém, porque os altares do Senhor foi derrubado. Os profetas do Senhor foram matados à espada. E Elias chegou a pensar que só tinha ele, não tinha mais ninguém. Aí de repente vem o Senhor e fala assim para Elias: você esqueceu que existe mais 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal? Ou seja, estava oculto aos olhos do profeta, mas patente aos olhos do Senhor. O nosso Deus, ele contemplou que existia ainda 7.000 fiéis que estavam conservados debaixo das suas mãos poderosas. Quando nós olhamos para o momento em que o Senhor disse, vamos voltar lá atrás, o Senhor disse que havia se arrependido de ter feito o homem, e o próprio Deus propôs então exterminar a raça humana. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que é que nós entendemos? Bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos que os olhos de Deus encontrou a Noé, um homem a quem ele poderia revelar os seus mistérios, como de fato foi o grande plano da salvação para aquela época, através da arca. E o que Noé vai fazer? Noé vai pregar 120 anos com a graça de Deus, da forma simples, mas que direta, que o Senhor haveria de destruir a raça humana. Então, em todas as épocas, Deus sempre vai encontrar alguém para continuar esse princípio da fidelidade. Porque Deus conhece o coração dos homens, Ele sonda os nossos corações. E é um lugar que precisa ser muito trabalhado, porque mesmo você sendo fiel a Deus, nós corremos o risco de tropeçar na caminhada. E nós precisamos policiar muito a nossa vida, porque você tem uma alma. Nós temos uma alma a prestar conta diante do Senhor. E a gente precisa prezar muito, com muito cuidado, para nós não perdermos o equilíbrio nessa caminhada. Quando nós lemos aqui, no livro de Números, no capítulo de número 12, vocês lembram daquele dia, eu até comentei outro dia aqui com os irmãos, acerca da fala de Miriam e Arão, falando acerca de Moisés, por causa do seu casamento com a mulher cusita. Lembra a fala deles? Que eles começaram a falar, a questionar e falar mal de Moisés. De repente, o próprio Deus veio falar com eles e mandou eles sair para fora da tenda. No capítulo de número 12, do versículo 6 ao 8, o Senhor vai falar diretamente com eles, dizendo assim:
Está aqui marcado. Ó. Deus vai mostrar e falar com eles acerca da fidelidade de Moisés. Aqui, eu falei até numa mensagem que quem estava entrando na questão sobre Moisés era o Senhor, porque Moisés não havia falado nada contra os seus irmãos, porque primeiro que ele não estava presente. Ele não ouviu a conversa. Mas isso aqui é tão profundo, irmãos. Isso aqui é tão profundo. Que quando alguém ama o Senhor e tem o seu coração fiel a Deus, você não precisa ficar preocupado se alguém está falando mal, se alguém está te desejando. Para com isso, rapaz. Apenas sirva a Deus. Meu irmão, agrada a Deus. Honra o Senhor e deixe que o povo fale o que quiser. O que importa é você manter-se íntegro diante de Deus. E mais, suas mãos limpas. Mantenha o seu coração puro perante o Senhor, porque até as nossas orações, se o nosso coração não estiver puro, se o nosso coração não estiver livre, as nossas orações nem são aceitas. Então, um homem fiel não é um homem que tem um sangue de barata, não é nada disso. Tudo bem, a gente acaba se ficando angustiado com certas coisas que a gente escuta, mas isso não pode ser motivo para parar a sua caminhada, a sua jornada, ou deixar você aí arrancando os fios do cabelo, em depressão, chorando pelos cantos, porque alguém está falando mal de você. Para com isso. Entenda uma coisa, honra a Deus, guarda o teu coração, que é o caminho da vida, guarda o coração, tá? Proteja esse coração seu com a palavra, libera o perdão que precisa ser liberado, não deixa a mágoa entrar dentro de você, ressentimento também não. E outra coisa, meus irmãos, mantenha as suas mãos limpas. Mantenha as suas mãos limpas. Mantenha o seu coração puro perante o Senhor. Fica tranquilo quanto a isso. Porque se você conseguir manter uma vida de comunhão com o Eterno, se você conseguir manter uma vida de oração, de jejum, de consagração a Deus, você pode ter certeza de uma coisa que eu vou te falar. Quem vai defender você é o próprio Senhor. Fica tranquilo quanto a isso. O que o Senhor falou para Miriam e para Arão fora da tenda? Ou seja, Moisés não estava presente, mas o Senhor estava presente. Eu não estou em reuniões, mas o Senhor está. Eu não escuto, você não escuta o que falam, mas o Senhor está presente. Ele escuta, ele vê. Ele vê, ele ouve as palavras das pessoas e escuta até mesmo palavras de baixo calão que saem da boca de pessoas que não deveriam falar. Não deveriam. Mas falam porque o coração está cheio. Pregadores, obreiros, que quando estão irritados, abrem a boca e pronunciam palavras que até os ímpios se arrepiam de medo de ouvir. Você está achando que o Senhor não estava presente nessa reunião? Você está achando que Deus não ouviu o que saiu da boca de vocês? Você está achando que levantar falso testemunho, falar contra um servo de Deus, isso fica impune? Você está achando que as suas frases, na hora da sua ira, irmão, você está achando que Deus não ouviu, não? O irmão não estava presente não, rapaz, mas o Senhor estava presente, ele ouviu. Olha o que saiu a palavra do Senhor. Ouve agora as minhas palavras. Deus falando para Miriam e Arão, para fora da tenda. Eu não entro no meio dessa confusão de vocês. Vem cá. Se houver entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés. Olha Deus defendendo a fidelidade de Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Meu Deus. Que é fiel em toda a minha casa. Eu vou repetir. Que é fiel em toda a minha casa. Meus irmãos. Que é fiel em tudo que diz respeito à minha casa. Tem muita gente com as mãos sujas. Muita gente com as mãos sujas. Quando você quer burlar, só esse ponto aqui, ó. Você acha que isso é normal?
você querer burlar a Receita Federal? Você acha que isso não é sujeira diante de Deus? Hã? Quando você põe um piso, deixa eu ser bem transparente aqui. Quando você põe um piso para aqueles que estão, por exemplo, assalariados de uma obra, e na declaração do imposto de renda, no informe de rendimento, você mostra outro valor. Você não acha que isso é sujeira, não? Você acha que isso não é algo que o próprio Deus está vendo? Seja fiel em toda a minha obra. Meu irmão, se um obreiro, por exemplo, ele ganha 3 mil reais, o informe de rendimento dele é 3 mil reais. Se tiver algum imposto para pagar, é preocupação dele. É pessoa física, ele que paga. Mas o que diz respeito à casa de Deus, tem que haver fidelidade. Tem que haver fidelidade em tudo que passa pelas nossas mãos. Seja fiel em toda a minha casa. Se não for para ser fiel a Deus, no mínimo, nas coisas mínimas, você vai resistir os pratos que Satanás oferece? Pessoas, olha isso aqui, pessoas que vão abastecer o seu carro, ele coloca 50 reais, mas pede a nota de 80. Você está achando que isso não está diante dos olhos de Deus, não? Sabe o que o Senhor falou para Miriam e Arão? Moisés é fiel em toda a minha casa. Não há mistura. Não há engano. Você pode pregar o que você quiser, meu irmão. Se você não for fiel nessas coisas, sua mão está suja. Suas mãos estão sujas. Você pode fazer paralítico andar, meu irmão. Mas se não for fiel nesses princípios, sua mão está suja. E se a mão está suja, o coração também está, porque a mão só faz o que o coração determina. Olha o que o Senhor falou acerca de Moisés. Boca a boca, falo com ele. E de vista, e não por figura. Não falo com ele no meio de sonho ou visão. Eu falo com Moisés face a face. Falo com Moisés de olho a olho. Sabe por quê? Porque Moisés é fiel à minha casa. Em 1 de Samuel 2:25, o Senhor prometeu levantar um sacerdócio fiel, dizendo assim, ó, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez a ligação do Salmo 1, verso 6. Eu quero um sacerdote fiel para mim. Olha isso aqui. Os meus olhos procurarão fiéis da terra para mim, para que esteja comigo. Não é para pertencer à igreja A, B, C e D. Você pode pertencer à igreja que você quiser, à denominação que você quiser. Se você não for fiel a Deus, Deus não te reconhece. Se você não honrar o nome do Senhor, Ele não te reconhece. Eu estou aqui hoje. Mas se não for fiel a esta palavra, eu só vou ter um título de pastor. Mas vou andar sozinho. Porque Deus só tem comunhão com quem é fiel. E a fidelidade não se demonstra nas grandes coisas, não, meu irmão. A fidelidade se prova nas mínimas coisas. Ah, deixa passar. Seja fiel, rapaz. Seja fiel. Olha o que diz a Bíblia. Que procederá segundo o meu coração e a minha alma. O sacerdote que eu quero levantar, eu suscitarei para mim. Deus falando. Um sacerdote fiel
que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu edificarei uma casa firme, e andará sempre diante de mim o meu ungido. Tá. Isso aqui é terrível. Porque se eu ando fiel, o Senhor nosso Deus, ele se prontifica em nos dar a vitória. Sabe o que o Senhor falou? Isso aqui é terrível. Desculpa, mas eu não posso fugir dessa palavra, meu Deus do céu. O Senhor falou assim para Elias, assim, ó, eu havia dito que tu e a tua casa andaria na minha presença. Eu havia dito isso. Eu tinha falado acerca de vocês. Mas agora, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam a minha ordem, serão envelhecidos. Vamos lá. Vocês aguentam mais 10 minutos? Mais 10 minutos, por favor. Vamos lá. A gente começou um pouco tarde hoje, né? Dá para vocês aguentar mais um pouquinho aí. Em 1 Samuel 22:14, o sacerdote Aimeleque deu testemunho da fidelidade de Davi perante Saul, dizendo: em quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei? Portanto, na sua obediência é honrado na tua casa. A honra a Deus é o princípio para o próximo degrau na sua vida. Meus irmãos, por favor, entenda a minha colocação e não me tenha por mal, por favor. É que as coisas de Deus estão sendo tão banalizadas nesse tempo que o sagrado, as coisas puras e finas do Senhor, parece que não tem valor. As pessoas tratam as coisas de Deus de qualquer jeito. Isso é de doer o nosso coração. Por quê? Porque as coisas de Deus não é resto de feira. As coisas de Deus são puras. As coisas de Deus são verdadeiras. E quando a gente vê as pessoas tratando o que é sagrado de qualquer jeito, bom, para mim, irmão Natanael, o meu coração dói. Agora, se alguém que me assiste não sente dor por isto, talvez seja porque você também está acostumando e gostando da situação banalizada que está aí. De um evangelho com outro autor. Porque o autor verdadeiro do evangelho puro requer do seu povo purificação, santificação, obediência e fidelidade. O Senhor requer isso do seu povo. Vamos lá. Em Neemias 7:2, a Bíblia afirma assim, ó. Ananias, maioral da fortaleza, era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Olha só. Diz a Bíblia que o Senhor achou um coração de Abraão fiel perante ele. Portanto, os homens fiéis são procurados pelo Senhor. Em Salmo 12:1, Davi lamenta a escassez de homens fiéis no seu tempo, dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos os fiéis. E eu vou te falar algo aqui. Diante dos homens, você pode tentar demonstrar sua fidelidade parcial. Em um relatório escrito, um relatório desenhado, entrada e saída de valores da igreja, por exemplo, gastos e etc., ofertas que entram, dízimos que são depositados, eu posso demonstrar uma fidelidade diante da igreja, diante dos irmãos, olha, está aqui, ó, entrou X de valores aqui na igreja, nós gastamos isso, está aqui o relatório. Esse relatório pode demonstrar uma fidelidade diante dos homens. Mas isso aqui não importa para uma fidelidade diante de Deus. Por quê? Porque diante dos homens, essa caneta Bic escreve o que quer.
Agora, diante dos olhos do Senhor, ele sabe muito bem o que chega aqui nessas mãos. E sabe muito bem como é que esse coração administra aquilo que chega aqui. Porque a fidelidade aqui que o Senhor está dizendo, eu quero um sacerdote fiel para mim. O Senhor não está mostrando que os homens têm que ser fiel diante de um dos outros. Por quê? Porque alguém pode colocar um ponto de interrogação acerca do trabalho que cada um de nós fazemos, porque você tem direito, você está num país democrático. Você pode opinar, você pode até questionar algumas coisas. Agora, para aquele que se diz servo do Senhor, a única maneira de você sentir paz na sua alma é você tendo uma consciência limpa diante de Deus. Porque, meu irmão, diante dos homens você pode pintar uma imagem do que você quiser. Eu quero ver de joelho dobrado como é que você se apresenta para o Eterno. Como que é as nossas orações. Porque uma pessoa que não é fiel a Deus, nem orar ele consegue. Orar com o microfone na mão, qualquer um faz. E lá na frente falar uma língua estranha, dobrar o joelho e fazer, eu vou fazer o fogo cair aqui hoje, qualquer um faz. Isso é papel de artista de televisão. Agora, um homem fiel, ele vai dobrar o joelho para falar com os céus, e os céus vai se abrir. E ele vai sentir a comunhão com Deus. Isso, esse diálogo, essa comunhão, ao ponto de você sentir lágrima quente no seu rosto, isso só dá com pessoas que chegam à fidelidade a Deus nas mínimas coisas. Pelo contrário, fica por lado de fora. Você só consegue ter uma vida de comunhão com Deus se de fato o seu coração for fiel ao Senhor e honesto com tudo aquilo que chega em suas mãos. Pelo contrário, meu irmão, você pode ser um bispo, pastor, anjo Gabriel, você pode ser o que for, mas você vai viver uma vida de aparência. Você vai ser como se fosse um artista do momento, porque vai viver um papel que você verdadeiramente não consegue viver. Não tem coisa mais preciosa para um ser humano do que ele sentir a comunhão com Deus. Eu vou encerrar. Em Salmos 31, 23, a Bíblia diz: amai o Senhor vós todos os que sois seus santos. Mais uma vez, os que pertencem a Ele. Porque o Senhor guarda os fiéis. Olha só. Olha que coisa terrível. Amai o Senhor vós todos os que são seus santos. Quem é os santos aqui? Homens e mulheres que entenderam o processo do Evangelho, que passou pela lavagem da palavra, pela regeneração para uma mudança de vida. Esse pertence à família do Senhor. Porque o Senhor guarda os fiéis. A guarda aqui é a proteção divina. Quando você vê um filho abençoado, quando você vê o seu esposo abençoado, a esposa, uma criança em crescimento, um livramento que você recebe, um cuidado especial do Senhor sobre a vida dos que são fiéis. O sábio Salomão escreve no capítulo de número 28 de Provérbios, e o verso 20 diz assim, ó: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer-se não ficará sem castigo. Ouça aqui, por favor. Porque há muitos que querem enriquecer-se de forma ilícita, tocando naquilo que não lhe pertence. Uma certa vez, um irmão assumiu a tesouraria de uma igreja e ele colocou em ordem a casa. Coisa profunda. E quando ele começou a colocar as coisas de Deus em ordem, limpando o escritório, tirando aquelas coisas velhas, sujas, fez uma limpeza, colocou as coisas em ordem da casa de Deus. Deus prosperou não só a igreja, como a vida dele. A vida desse irmão prosperou tanto. Deus começou a abrir as portas, que alguém chegou a dizer assim, é tesoureiro da igreja. Tá vendo? Meu irmão, a Bíblia está dizendo que aquele que é fiel, olha que coisa terrível aqui, ó. Olha que palavra. O homem fiel abundará
em bênçãos. Ou seja, quando você é fiel, as coisas de Deus começam a acontecer de forma gloriosa. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu assumi um campo, uma região, e aí o irmão que estava lá tomando conta, chegou uns relatórios do campo, e aí uma das congregações, eu estou sendo muito transparente aqui para vocês, tá? E uma das congregações tinha vindo um saldo até considerável de valores para a sede. E aí o irmão pegou e, irmão, eu vou ter que reescrever o relatório. Eu disse, como é que é o negócio? Eu vou reescrever porque nós temos umas notas aqui um pouco altas aqui na sede. Então vamos jogar essas notas para a congregação e colocar o saldo aqui para a gente poder trabalhar. Eu falei, pera um pouquinho, meu irmão, que conversa que é essa? Não, a gente já é acostumado a fazer isso aqui. Eu falei, como é que é? A gente sempre, quando chega assim um negócio assim, nós liquida um pouco das notas aqui da sede para não ficar muito pesado, para que a sede lá em cima não fique pensando que nós estamos gastando demais. Eu olhei assim para ele e disse, mas pera um pouquinho, vocês é acostumados a fazer isso aqui? A gente sempre fez. Eu falei, meu irmão, isso é infidelidade. Vocês estão sendo infiéis. Você vai reescrever um relatório que veio com a assinatura do dirigente local daquela congregação? Você vai pegar notas da sua sede que foi gasto aqui e jogar na congregação como se fosse culpa do dirigente lá? Isso é falsidade ideológica, meu irmão. Você está transferindo os seus problemas para a congregação aqui dentro dessa igreja que se diz viver a verdade. Mas o pastor fulano de tal te deu ordem para isso? Porque aqui ele sempre faz isso. Eu simplesmente fiquei envergonhado com vocês agora. Falei para ele. Fiquei envergonhado. E agora a minha visão que eu tinha de fulano de tal, quebrou pelo meio. Um indivíduo que se diz pastor da igreja e que vai reescrever um relatório para mim, ele não é fiel em nada da casa de Deus. Porque alguém que faz um negócio desse, ele não merece nem ser chamado de pastor. E um homem desse que toca nas coisas de Deus para jogar despesa para uma congregação, para aliviar o seu caixa aqui, isso é infidelidade, meu irmão. Meus olhos viram isso. Meus ouvidos ouviram isso. Eu disse, meu Deus, onde é que eu tô? Todo mundo com liberdade de fazer um negócio desse? O que está acontecendo, Jesus? Um homem que é fiel a Deus abundará em bênçãos. E as coisas de Deus começar a fluir. Porque o que querem se enriquecer de forma ilícita não ficará sem castigo. Ou seja, a justiça de Deus vem, meu irmão. Aqui nessa igreja, pentecostal, a casa na rocha. Eu vou falar sempre com os tesoureiros das nossas congregações. Se houver uma coisinha desse tipo, sobre aquilo que é administrado no campo, na congregação, não vai ser punido apenas o tesoureiro, mas o dirigente também vai ser tirado da comunhão imediatamente. Porque a obra de Deus não precisa de homem expert, precisa de homem fiel. Homens sinceros. Rapaz, entrou R$1.000, marca os R$1.000, rapaz. Entrou 200, marca os 200, assina, põe a sua assinatura aí. Seja fiel. E nós vivemos, infelizmente, eu não poderia nem estar falando isso aqui para vocês, mas eu sou muito transparente, eu nunca vivi essa máscara de que eu sou santo, que eu sou o cara. Para com isso, rapaz. Se você é infiel numa nota de R$50, você não honra Deus em nada. Você não honra Deus em nada, rapaz. Um indivíduo que ele vai alterar um relatório que veio com a assinatura de um santo homem de Deus que está lá no campo trabalhando. Para poder jogar aquele saldo para sua congregação, você é um infiel, servo do diabo. Jamais você vai ter comunhão com os céus. Você pode ter comunhão com a sua liderança que vai ver o seu relatório com 20, 30 mil reais de saldo. Lá com a liderança você pode ser,
aplaudido. Esse é o cara. Porque hoje o que manda de um obreiro não é o tanto de almas que ele ganha, mas o tanto de dinheiro que ele manda para a sede. Mandou dinheiro, o campo lá tá bom. Ei, rapaz, mas como que aquele campo tá próspero? Campo maravilhoso. Aquele irmão é um bom administrador. Administrador é aquele que cuida de todas as áreas, meu irmão. E impede de que o pecado tenha liberdade no meio do povo de Deus. Mas hoje por aí, o obreiro bom é o obreiro que manda saldo. Mandou saldo, é o cara. Para com isso. A fidelidade de Deus exige muito mais do que isso. E eu, irmão Natanael, tive que contemplar certas coisas que se eu for falar aqui para vocês, dá nojo. E vocês vão dizer assim, isso acontecia dentro da igreja. Sim, senhores. Dentro da igreja acontecia. Então chega. Para. Vocês querem arrotar a santidade? Arruma a casa. Seja sincero. Sejam verdadeiros. A falsidade é coisa do diabo. Vamos lá. Em Mateus 25, 21, o Senhor dirá ao seu servo fiel: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é isso aqui? Recompensa pela fidelidade. Recompensa por ser fiel a Deus. Recompensa por honrar a Deus no pouco. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra pelas bodas do Cordeiro. Vou encerrar. Em 1 Coríntios 7, 25, Paulo afirma que recebeu do Senhor misericórdia de ser fiel. Em 1 Timóteo 1,12, Paulo ainda celebra a sua fidelidade dizendo: e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Eu encerro. Aqui diante da tela, meu irmão, qualquer um pode pregar o que quiser. Eu quero saber dessas mãos aqui, ó. Essas mãos. Essas mãos têm que estar limpas. E para ter mão limpa, você também precisa ter coração limpo. Eu lembrei agora, e vou encerrar, do que Daniel falou dentro da cova. Quando Dário veio gritando lá, né, manhã cedinho, madrugadinha ainda, ele veio gritando, dizendo assim: ei, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura pode o Senhor, a quem tu serve, ó, continuamente te livrar? Daniel gritou assim, dizendo assim: ó rei, meu Senhor, vive para sempre. O Senhor Deus enviou o seu anjo, olha a expressão de Daniel, fechou a boca do leão, porque em mim foi achada inocência. Sabe o que significa essa palavra? Em mim foi achado fidelidade. Em mim foi achado pureza. E contra ti, rei, eu não cometi nenhum delito, ou seja, as minhas mãos estão limpas. Minhas mãos estão limpas. Você quer falar de fidelidade, rapaz? Quem tem que saber da sua fidelidade primeiro é o Eterno. Seja fiel para com Ele. Ai, ai, se a gente for falar aqui, vai escandalizar meio mundo de gente. Então é melhor a gente parar de conversar, de falar. Porque, meu irmão, a fidelidade principal que Deus quer do seu povo é que você seja fiel primeiro para com Deus. Se você não for fiel para com Deus, a sua vida diante dos homens será uma farsa. A sua vida perante os homens vai ser uma farsa. Porque quem é fiel para com Deus é fiel para com os homens.
A sua vida é transparente. Não há mácula no seu coração. Portanto, irmãos, viver esta palavra, ou você está decidido a pagar o preço para honrar a Deus, ou não compensa estar no Evangelho. Não compensa estar aqui. Se não for para ser desse jeito, paramos de pregar. Infelizmente, a situação está tão difícil. E sabe por que tem pessoas hoje? Eu vou falar isso aqui e vou encerrar. Sabe por que existem pessoas hoje que não são mais fiéis no dízimo, na oferta da casa de Deus? Sabe por quê? Porque eles não conseguem ver fidelidade em quem está na frente. Eles não conseguem ter confiança porque está vendo aonde os valores da igreja estão sendo aplicados em aquilo que não diz respeito ao reino de Deus. E isso traz com que muitos corações retêm até o que é do Senhor. Por quê? Porque nós, que poderíamos ser uma carta aberta e mostrar para todo mundo que nós somos fiéis, muitas vezes nós tropeçamos nisso. Infelizmente, a situação está daqui para pior. O que é que nós vamos fazer então? Vamos guardar o nosso coração. Não é porque alguém está fazendo errado que você vai fazer também. Não. Quer ir para o inferno? O problema de cada um. Eu quero o céu. Eu quero servir a Deus. Eu quero honrar a palavra. Eu quero guardar o nome do Senhor. E para isso, você tem que pagar o preço da sua fidelidade. Vamos servir a Deus, irmãos? Você está disposto, irmã, a pagar o preço por isso? Então honra o nome do Senhor a todo preço. Vamos falar com Deus neste momento. A partir de agora, momento de oração com o pastor Natanael Amâncio. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai que estás no céu, no precioso nome de Jesus, teu Filho, eu me apresento mais uma vez perante a sua face, aonde todas as máscaras caem por terra, aonde o homem não consegue fingir, aonde tudo está descoberto. Diz o escritor aos Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem temos de tratar. Hoje nós nos apresentamos perante o Senhor, colocamos as nossas vidas perante a Tua presença, reconhecemos o quanto somos pequenos, reconhecemos o quanto somos dependentes, o quanto precisamos, Senhor, de que a Sua mão esteja conosco. Cada dia que passa, nós estamos vendo os desvarios, o abandono à graça, o abandono à fé, o abandono à santidade, o abandono à obediência, Senhor, ao temor. As coisas estão tão difíceis. Cada dia que passa, nós estamos vendo as pessoas amando-se a si próprias, querendo viver simplesmente o que o seu coração humano pede, e não andar em conformidade com o seu nome. Senhor, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Nos ajuda a chegar mais perto do Senhor. Disse Tiago: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Nós estamos entrando em sua presença, Senhor, e pedindo que a tua mão seja sobre o seu povo, que a sua mão seja sobre a sua igreja, que a sua mão seja sobre os seus filhos. Abençoa, Senhor, abençoa. Livra o teu povo, meu Pai. Livra o teu povo,
que muitas das vezes tem sido alimentado de forma errada, com pão sujo, embolorento, por mensagens malignas que só distanciam o povo do temor e da obediência. Abençoa nossas vidas, nos ajuda, meu Deus, a policiar os nossos próprios caminhos, amar o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Disse Pedro que o Senhor quer que o seu povo também seja santo, fiéis à sua palavra. Os dias têm sido verdadeiramente maus, de trevas, de tribulações, de angústia e de dor. Mas a sua igreja caminha. A sua igreja continua olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Peleja pelo seu povo, peleja pela sua igreja. Abençoa estes meus irmãos. Aleluia! Segura na mão deste povo e dá a eles a vitória, a bênção do céu, o livramento das tuas mãos. Repreende, Senhor Jesus, tudo aquilo que não lhe pertence. Toda obra do diabo cai por terra. Toda obra das trevas cai por terra. Toda obra satânica cai por terra. Seja repreendido todo mal agora em nome de Jesus. Seja repreendido agora. Destruidor do lar e da família, o Senhor Jesus te repreende. Sai de dentro desta casa, Satanás, em nome de Jesus. Esta família seja abençoada, guardada, protegida pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Pai, abençoa o seu povo. Guarda eles debaixo do teu precioso sangue. É um pedido da minha alma, do meu coração, em nome de Jesus. Amém.